que agora chegou a hora da gente discutir um pouquinho, né, sobre esse discurso que acabou de ser realizado aí pelo presidente da República na Assembleia Geral das Nações Unidas. E antes daquela interrupção, então, Paulo, que a gente teve um probleminha na comunicação ali, na conexão, ele estava falando um pouco sobre os desafios ambientais, falou de 84% de preservação da floresta amazônica, também falou que o governo antecipou em 10 anos aí a neutralidade climática, falou de recursos financeiros dobrados também, com a intenção de zerar o desmatamento ilegal e também de uma redução de 32% do desmatamento em agosto, em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Também falou que o futuro do Afeganistão causa muita preocupação no governo, que vai conceder aí vistos, né, a alguns cidadãos. Cristãos. Exatamente. Disse que repudia qualquer ato de terrorismo, que o governo tem uma política externa séria e responsável, que sempre vai estar exigindo ali um cargo no Conselho de Segurança da ONU. E aí depois ele entrou na questão da pandemia, falou que a pandemia pegou todos de surpresa, lamentou as mortes, disse que desde o início teve uma preocupação muito grande com a economia, criticou a ação dos governadores aqui do país, destacou a vacinação da população, diz que o governo apoia a vacinação, contudo, é contrário ao passaporte da vacina e também à obrigatoriedade da vacinação. Diz também que é preciso autonomia, que o governo sempre defendeu uma autonomia do médico na busca pelo tratamento precoce, deu até ele mesmo como exemplo, né, de que ele utilizou o tratamento tratamento precoce, e que a história e a ciência saberão responsabilizar a todos. E, por fim, falou das manifestações também do dia 7 de setembro, disse que foi a maior manifestação da história, que as pessoas saíram às ruas para defender a democracia, a liberdade e também apoiar o governo que, Vini, segundo ele, recuperou a credibilidade externa. Eu posso acrescentar uma coisa? Que o Adriles Jorge adorou. Veja se é isso. Pode. Disse o seguinte: o lockdown deixou um legado de miséria e destruição, que governadores e prefeitos são culpados. Ele alertou para governos ditatoriais de esquerda que foram não só patrocinados pelo governo passado e que estão ascendendo. Eu acho que isso é uma coisa muito simbólica. Falou da Venezuela. Do receio de ditaduras de esquerda que está... socialismo, né, de Argentina, de Venezuela. Argentina e Venezuela estão à beira do socialismo, sim. Não, e, eventualmente, é uma coisa que Brasil. tem se alastrado na América Latina e pode voltar com um presidente, eventualmente eleito ou não, Lula, que está falando, inclusive, em regular a imprensa e medidas ditatoriais e que estão sendo abafadas pela própria E que imprensa. financia ditaduras como a do meu país. Agora, que financiou, tentando fazer uma análise Só aqui esse de ponto a mais. altíssimo nível no nosso programa, não é um discurso agregador, certo? Eu acho que é. Super agregador. Não. Acho que é. Por que não, Paulo? Não agregou, não, muito não. Não, eu acho que ele é objetivo na crítica que ele fez. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: em todo o discurso dele, ele divide. Ele joga a questão dos socialistas, dos esquerdistas, Dos governadores. Isso é realidade. É uma crítica Isso é uma legítima realidade. à Oh, meu Deus, eu não ditaduras. estou eu entrando explicar. no mérito, Vamos gente. lá. Eu estou querendo fazer uma análise aqui, sem paixões. É um discurso que, por muitas vezes, não é um discurso agregador. Você Ali, não porque pode se a ONU, agregar com o ditador. a ONU, de Boa. alguma maneira, é um momento em que os presidentes da República tentam fazer aqueles discursos de, Deixa eu me aqui contrapor nós a estamos todo você, mundo Paulinho. junto. Por favor. Eu acho que você não pode se agregar a pessoas que, eventualmente, tiram a democracia e a liberdade da pessoa, ainda mais no momento em que o Bolsonaro é acusado de deslegitimar princípios democráticos e libertários e uma narrativa avessa de pessoas aos milhões nas ruas sendo demonizadas não só pela grande mídia ou por políticos que chamam as pessoas nas ruas de antidemocráticas. Eventualmente, assim, você não pode se agregar a medidas que foram apressadas, que foram deslegitimadas pelo tempo, como governadores e prefeitos que destruíram suas economias locais em nome de um isolamento que não deu certo nem no Brasil, nem em lugar nenhum. Então, para você agregar, você tem que especificar os pontos que não estão dando certo. Você não pode se agregar ao erro tanto de ditadores quanto de medidas sanitárias que falsamente não salvaram ninguém e pioraram a vida de todo mundo. Agora, também tem um ponto, né? A oposição critica de qualquer maneira o que o presidente da República vai falar mal. Mas também ali é um momento em que o presidente da República não pode chegar e falar: olha, eu fiz tudo errado, o meu país está uma draga, eu, se fosse vocês, nem No chegava começo ele perto. falou ali dos investimentos
isso. óbvio, Pode óbvio, falar óbvio. isso. Claro. Você tem um ponto, Paulo. Você tem um ponto. Tem que ser positivo. Meio- Você tem um meio ponto. óbvio. Tem gente que vai querer criticar só por criticar. Não é o meu caso. Inclusive, falou uma verdade ali. Pelo menos uma teve. O Brasil tem um trabalho de receber venezuelanos. Isso é positivo. Pessoas fugidas, refugiadas do regime ali. Infelizmente, na hora de falar do Afeganistão, por exemplo, já começou dando a bola fora, né? Vamos acolher os cristãos do Afeganistão. Minha gente, o Afeganistão é 99,7% muçulmano. Se você for só acolher os cristãos, você não vai acolher exatamente muitos refugiados dali, né? Mas Tem quem tá sendo muçulmano perseguido é buscando... cristão, né, Não só. Sim. Tem muçulmanos buscando uma vida com direitos humanos, com dignidade, que também Joãozinho, merece acolhimento. Me permita Mas isso só, é um me detalhe. permita, não, Mas isso é um só detalhe. voltar aqui para a rede. 5 segundos aqui, eu já vou passar para você. Nós estamos de volta ao vivo aqui na Jovem Pan, nesta terça-feira, analisando por aqui no Morning Show o discurso do presidente da República agora na ONU. O Joel estava falando, por favor, retome a palavra, Joãozinho. Bolsonaro teve alguns torcedores, eu lembro do jornal O Globo, teve um editorial nesse sentido, torciam para que ele mudasse a imagem do Brasil lá fora, relançasse a imagem do Brasil. Não conseguiu fazê-lo. Ele teve um discurso que, ok, tentou se defender em algumas áreas, dizendo, por exemplo, que o Brasil é um excelente país para se fazer negócios. Agora, eu queria acreditar nisso, mas a gente vê que o investimento estrangeiro direto no Brasil caiu para o menor nível, não sei em quanto tempo aí, nos últimos anos. Então, realmente, a situação para os negócios internacionais no Brasil, pelo que os próprios investidores mostram, não está tão bom assim. Agora, em outras áreas, ele teve que apenas negar. Teve que fingir que o Brasil está indo muito bem no combate ao desmatamento e na destruição ambiental. Não é verdade. Em agosto agora, ele está baseado em um dado, dizendo que agosto foi melhor que o do ano passado, mas pega desse mesmo dado o agregado do ano inteiro. Está igualmente ruim, é um pouco pior até. Segundo outra medida, a medida do Amazon, de fotos de satélite aqui da Amazônia, agosto foi 7% pior do que o do ano passado. Inclusive, é o pior agosto dos últimos 10 anos na série histórica. A coisa ambiental não está bem. O Bolsonaro se baseia em um dado apenas. Sim, a selva amazônica brasileira é muito grande. Uma parte dela foi devastada já, mas ela continua sendo muito grande. Agora, a taxa do desmatamento só piora. E a taxa de regeneração? Da invasão de terras indígenas só piora. A taxa do garimpo ilegal só piora. Invasão A de terra taxa indígena. das queimadas do Cerrado, do Pantanal, só piora. Joãozinho. Então, o Bolsonaro tem dois temas internacionais que estão sensíveis. O meio ambiente, que é um deles. Eu acredito que esse discurso dele não vai ter convencido os internacionais. E o outro, a vacina na pandemia. Bolsonaro foi lá, mostrou que ele não está vacinado e defendeu tratamento precoce. Gente, ninguém vai acreditar nesse discursinho. Zoe, defendeu a liberdade. quais os destaques que você faz da fala do presidente da Eu República? anotei várias coisas aqui. Por favor, que não sei se vai microfone. dar tempo. Eu anotei várias coisas aqui, não sei se vai dar favor, tempo. vai lá. Bom, ele falou de Deus, da família e de lealdade a seu povo, falou do país sem corrupção, falou sobre as obras em países socialistas, como o meu país, que o antigo governo do PT, né, financiava, falou sobre os investimentos, grandes desafios ambientais pelo tamanho do país, nenhum país com legislação ambiental tão completa como a nossa, convidou as pessoas para virem conhecer a Amazônia, entre outros pontos que eu anotei. Eu vi o presidente ponderado, foi muito ponderado com as suas palavras. Acredito que se ele adotar essa forma a partir de agora, vai ajudar muito a trazer informação, porque o governo dele vem fazendo muitos feitos que a mídia não divulga, só divulgam os pontos negativos. E temos que lembrar que ele pegou um país que foi governado por mais de 14 anos de PT, de saques, de roubalheira. Não é fácil levantar um país em menos de 4 anos. Então, acredito que o Bolsonaro, a partir de hoje, tem que adotar isso, tem que ser ponderado nas suas palavras e falar, né, mais sobre os trabalhos que ele vem fazendo e atacar menos, já que a mídia não colabora com a informação, que ele traga as informações do seu governo para as pessoas. Agora, ele esquece Agora, também, né? um discurso em que ele dá alimento à sua base, certo? Olha a narrativa do Bolsonaro. Dialoga O com a base dele. Brasil Com estava à certeza. beira do socialismo, gente. Quem acredita a sério nisso? Bom, o PT, Depois de 2 anos, o PT bilhões, mandou bilhões para a ditadura do meu país. O PT não É um estava no jovem poder. aprendiz. Posso O terminar? PT estava no O PT poder. não estava no poder. Era o governo Temer, durou 2 anos e meio. 2 anos e meio, e foram mais de 14 de PT, Não tinha beira de socialismo nenhum, Zoe. E o PT, Zoe, o PT roubou, o PT destruiu várias coisas, mas socialismo não foi uma coisa que o PT fez. Isso é um discursinho feito para animar uma base, para Igual na mobilizar uma Venezuela, base. né? Igual na o Brasil Venezuela. não virou Venezuela, Zoe. O Brasil não estava nem Mas perto estava da à Venezuela. beira. O Brasil recebia refugiados venezuelanos, muito pelo contrário. Então, Zoe, mesmo na crítica ao PT, que é justa, é legítima, tem que ser feita, fizeram muito mal, mas tem que ser uma crítica
política verdadeira. Não adianta soltar palavras a esmo. As palavras têm significado, Existe uma guerra de narrativas. Existe uma guerra de narrativas. O socialismo pode ser entendido, por exemplo, como um governante que quer regular a mídia. Se existe uma hegemonia de uma mídia, de uma situação política e de uma situação de juízes que estão mancomunados com um candidato à presidência que foi solto e que fala em regular... Tá bom. Não, mas não é comunista, não estou nem dizendo isso. Existe uma premissa, quem já tem opinião formada. Desiste, Adriles. As palavras têm peso. Existe uma premissa de um governo autoritário que pode ser endossado tanto por um judiciário que está soltando um bandido e por uma mídia que elege um sujeito que está falando que vai regular ela mesma. Ou seja, isso é um princípio autoritário fundamentalista. O que eu quis trazer é que o discurso dele é feito para agradar a base. Não é. Ele dialoga com a base. Eu discordo dessa premissa. Os mesmos inimigos de sempre. Uma versão um pouquinho mais polida, mas voltada para baixo. Peraí. Não é um versão discurso um pouquinho mais polida para baixo. É um discurso para agradar um princípio de realismo. Quando ele diz que a vacinação do Brasil é uma das melhores do mundo, ele se contrapõe a uma narrativa falaciosa internacional que diz que o Brasil tem um descaso em relação à vacinação. Quando ele diz que a possibilidade de um tratamento precoce, off-label, praticado por médicos, subjetivamente, em conjunto com o paciente, como o Zé Balos faz em relação a corticoides, que salvou 99% dos seus infectados, eventualmente ele está dizendo, ele está trazendo à luz uma verdade que a comunidade internacional, inclusive científica, por alguma razão ou outra, quer encobrir e quer cessear. Entendeu? Quando ele diz que a possibilidade do Brasil se tornar uma ditadura por um presidente, por a possibilidade de eleição de um presidente, que ele nem menciona isso, que pode regular a mídia, regular as instituições, ele está dizendo de coisas que eventualmente não estão agradando a base, estão agradando o princípio de uma realidade. Qual presidente de uma nação foi para a ONU defender tratamento precoce? Cita um. Exatamente, ele é o único. Então, ele é o único. Então é Bolsonaro contra o mundo. Não. O princípio de tratamento precoce é uma coisa que você pode tratar a pessoa com medidas que eventualmente pudessem salvar a vida. A gente não é cloroquina. A gente teve um ministro da Saúde que mandou as pessoas ficarem em casa até morrerem. É contra um princípio ditatorial de falsas medidas sanitárias que ele está se colocando. Isso não é um discurso para agradar a base. Isso é um discurso para revelar uma realidade que está sendo colocada para debaixo do tapete. Eu não sei se por lobby de vacina, que eu apoio plenamente a vacina, ou por outros interesses políticos. Quando ele diz que governadores sufocaram a economia, sufocaram o emprego, que pioraram a situação do Brasil em nome de falsa medida sanitária, ele está trazendo à luz um princípio de realismo. Não é realismo. Segundo você, posso criticar? Esse papo de tratamento precoce que ele trouxe aqui no... Isso não está na pauta. Meu Deus, mas todo um discurso, só pega esse trechinho. Primeiro, tem a coragem de admitir. Tem a coragem de admitir. Tem a coragem de admitir. Bolsonaro, infelizmente, defendeu a cloroquina na ONU. Ele fez isso. Agora, deles, se o isolamento social tivesse sido... Se o isolamento social fosse a causa... Se o isolamento social fosse o desastre da economia, São Paulo não teria puxado o crescimento econômico do Brasil. Conseguiu controlar a pandemia justamente por medidas de isolamento, medidas duras de isolamento. São Paulo tem números catastróficos. Olha a onda dos casos em São Paulo. Essa discussão a gente já teve, você perdeu. Puxou a economia de São Paulo do Brasil. Peraí, voltando no discurso aqui para encerrar. Só uma questão. Eu tô com o tempo São Paulo cresceu. Só uma questão. O discurso ambientalismo é falacioso. O governo federal é que sabotou. Existe, quando ele fala que existe mais de 90% de mata nativa preservada e que é 8% de agropecuária e agricultura que sustentam praticamente o mundo, que alimentam o mundo, eu acho que isso é um contraponto, eu volto a dizer, é um contraponto de realidade contra uma narrativa falaciosa que é colocada do Brasil, de dentro para fora e de fora para dentro, de interesse de corporações internacionais que querem prejudicar nossa agropecuária e nossa agricultura, que é extremamente sustentável, Joel. Eventualmente, isso não é um discurso para agradar a base, isso é um discurso para clarear uma verdade que é sufocada por organismos internacionais e nacionais. Uma parte do agro, Adriles, é realmente sustentável. Infelizmente, o Bolsonaro governa para outra parte do agro, a predatória. Você quer 10 segundinhos para fechar? Podemos?